garantiu a classificação para as oitavas da Libertadores. O Flávio Vinick estava lá e acompanhou essa partida. Fala, Flavinho! O rubro-negro esperava chegar na última rodada do grupo em outra situação na Libertadores. Ele poderia estar já em primeiro lugar, né? Independente do resultado de hoje. Havia expectativa pelo reencontro com o Gabigol no Maracanã após a polêmica foto. Ô Gabigol! O meu Flamengo não precisa de você! Obrigado, Gabigol, mas pode ir, cara. Vai pro altos ares, a gratidão é eterna. O ambiente melhorou entre time e torcida logo no começo do jogo. O goleiro do Milionários bobeou e o Pedro aproveitou para fazer o primeiro aos 6 minutos. Sem fazer força, veio o segundo. Gerson cruzou e Vargas cabeceou para dentro, marcando contra. Vinha fez boa jogada e deixou Pedro cara a cara com o goleiro para aumentar a vantagem. 3-0 no primeiro tempo. A gente falou muito antes do jogo de imprimir um jogo muito forte no primeiro tempo para que a gente conseguisse definir o jogo. A gente sabe que colocando esse ritmo forte, a torcida também vem junto e fazendo o gol cedo, assim como foi contra o Bolívar também, é muito difícil de segurar o nosso time aqui dentro. O Milionário se soltou mais no segundo tempo e chegou a assustar o Rossi. O Flamengo diminuiu o ritmo com a vitória garantida e ainda perdeu chances para fazer o quarto gol. No fim, Bruno Henrique fez essa falta. O VAR orientou e ele recebeu o cartão vermelho. O Flamengo garante a classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas passa como segundo colocado do grupo. Assim, vai enfrentar algum time que ficou em primeiro e vai jogar a segunda e decisiva partida da próxima fase fora de casa. Tivemos sim inúmeras oscilações durante a fase de grupos. Infelizmente a gente não conseguiu a primeira colocação, que era o nosso objetivo. Para ganhar a Libertadores tem que estar disposto a enfrentar qualquer tipo de adversário, seja classificando em primeiro ou segundo. É sempre melhor terminar jogando em casa, mas cabe a nós agora prepararmos o plano da melhor maneira possível para se classificar. Há uma desvantagem, sim. Nós queríamos decidir na nossa casa, nós queríamos ser primeiro. Agora a equipe tem suficientemente qualidade e capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa. O Flamengo volta a pensar na Libertadores em agosto, quando começa o mata-mata. Fica a boa impressão das duas últimas vitórias no Maracanã. Muito bem, boa tarde para você de casa. Viu, Isabelle Benito? Tá lá no camarim assistindo a gente, acertei. Lucas Pedrosa, boa tarde para você, meu amigo Benê Casagrande. Nossos celulares já foram trocados. Hashtag SBT Esportivo, você participa com a gente também. Hoje eu não tô boa. Hoje minha cachola não tá batendo pino com pino. Então vão mandando perguntas aqui, porque eu também não tô boa pra apresentar, não. Aí vocês que vão apresentar o programa hoje, vocês mandam as perguntas pra eles e eles respondem. Hashtag SBT Esportivo. Eu não tô boa hoje, porque eu não sei se a minha labareda vai estar alta, vai estar baixa. Eu tô ainda em dúvida. Tá? Alta, pô. Eu tô vendo ainda. Eu tô muito exigente. Tô trabalhando com pouca coisa não, Benê Casagrande. Benê, falar em exigência... Você vai reclamar de um 3-0? Agora eu quero ver, Lucas Pedrosa, porque ele só reclama. Ontem eu falei o roteiro da live dele aqui. Achou um gol, parou de jogar no segundo tempo. Essa postura não pode ter. Não pode. Se a torcida do Corinthians aceita, ok, mas a torcida do Flamengo não aceita. Não combina com isso. O Tite vai ter que adaptar o seu jogo ao Flamengo. Acabou, é isso? Cadê o Gabigol? Mentira, isso não. Tá indo bem, né? O sósia do Gabigol tá aparecendo mais do que ele. Mas falando sério sobre esse jogo aí... Você vai reclamar? Não, eu não vou reclamar. Eu só acho que o Flamengo fez aquilo que deveria fazer. Não foi nada mais do que a obrigação. Primeiro, não era para chegar no último jogo da fase de grupos fazendo continha para se classificar. Pelo contrário, era para estar já na altura desse campeonato, classificado em primeiro, fazendo continha para ser o primeiro ou até mesmo ter a melhor campanha, porque o grupo do Flamengo, a gente falou isso aqui, era relativamente fraco. Sim. O Flamengo teve a oportunidade de terminar em primeiro e não conseguiu. A classificação era obrigação. Mas em relação a esse jogo, repito, fez aquilo que se esperava diante de um adversário fraco, já eliminado na competição, com desfalque, um time que veio a passeio.
O Flamengo venceu, goleou, mas eu prefiro pegar esse jogo e analisar para fazer algumas correções. Por exemplo, não dá para o Arrascaeta continuar jogando da maneira que ele vem jogando. Saudades do velho e bom Arrascaeta. Algo precisa ser feito. A parte física dele novamente está prejudicando a atuação dele. Não sei se ele não faz trabalho regenerativo, se ele não é um atleta depois do jogo, se não se cuida, algo precisa ser feito, porque o Arrascaeta está muito abaixo. Outro exemplo, o Varela é um bom lateral, hoje é titular absoluto, mas ele pode mais se arriscar mais o ataque, algo que ele pouco faz. Ontem ele teve muitas oportunidades e ele ficava muito preso na parte defensiva. Tanto é que o Davi Luiz foi e fez uma boa jogada. Um zagueiro acabou indo, fez uma boa jogada na ponta direita. Quero ressaltar a grande fase do Pedro, artilheiro, para mim, titular absoluto. Quem um dia xingou o Pedro nessa temporada deve estar muito arrependido por conta disso, porque é um jogador que está numa fase brilhante. Quero destacar novamente o De La Cruz, mais um grande jogo. Em cima desse duelo aí, o Flamengo fez aquilo que se esperava, o dever de casa, e agora pensar nas oitavas de final. Ô, Lucas Pedrosa, o que você achou de positivo do Flamengo nesse jogo? Já que ele, até para elogiar, ele está resmungando. Ah, pô, não dá pra... Estão chamando você... Sejamos francos. De Venezinho, brincadeira. Olha, Venê, pra Venê. você é Venê Luiz. Eu te dou essas confianças. Não ri. Toma! Vai, Pedrosa. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o Flamengo não teve nem aquele aspecto de nervosismo, de vai ser um jogo meio complicado, porque o adversário é muito fraco, entregou um gol pro Flamengo logo no início da partida, mas essa entrega de gol também tem a ver com a marcação alta que o Flamengo estava fazendo, com o Pedro estar atento. E aí eu quero destacar, na verdade, individualmente, 3 jogadores. O Davi Luiz, que fez uma belíssima jogada para esse lance aí do Gerson, que acabou sendo gol contra. O Vinha, que no lance que ele dá assistência para o Pedro, ele consegue não só roubar a bola, mas também construir por dentro, quase como um meia realmente. Aquilo que o Venê pede do Arrascaeta, o Vinha fez ontem, que é achar o seu companheiro. E o Pedro, eu estava dando uma olhada nos números do Pedro, são 25 partidas em 2024, 20 gols e 2 assistências. É um número altíssimo, é quase uma participação a cada jogo que ele entra em campo. E se o Flamengo não está numa situação mais complicada nessa temporada, sem dúvida alguma, isso se deve muito à atuação do Pedro, que já tem esse casamento com o Tite há muito tempo. O Tite, inclusive, na minha visão, consegue montar uma equipe em torno do Pedro e ele vem correspondendo isso da melhor forma. É um atacante que vive uma grande fase e além disso tudo que a gente falou tecnicamente, o mental forte para poder absorver as críticas que ele recebeu, totalmente injustas, e mesmo assim continuar jogando a bola que ele vem jogando. Parabéns ao Pedro. Posso fazer só mais uma crítica? Faz. Não dá para um jogador do nível do Bruno Henrique, a experiência que ele tem, fazer o que ele fez ontem. Ele entrou no fim do jogo, conseguiu tomar um cartão amarelo e depois, numa entrada criminosa, absurda no adversário, levou o vermelho direto. E a gente até estava debatendo aqui em off, Fernanda, é bom trazer isso para o público, que ele pode ficar suspenso 2 jogos por conta do vermelho direto, porque ele não levou o segundo cartão amarelo, ele levou um vermelho direto. E a Conmebol, ela é muito rígida em relação a isso. Então a tendência é que o Bruno Henrique não fique à disposição para os 2 jogos das oitavas de final da Libertadores. Isso precisa ser dito, precisa ser cobrado. Mas a experiência que ele tem não dá para fazer isso. Você não achou o lance estranho? O que será que aconteceu na cabeça do Bruno Henrique? Pelo seguinte, é um jogador muito experiente e ele olha aqui, o braço já vai levantar. Porque quando ele dá a entrada no jogador, ele já entende que ele passou do limite e ele mesmo já levanta pedindo meio que uma atenção ali, né? Talvez é um cara com muita empatia, o Bruno Henrique Sim. Passou por 9, 10 meses recuperando uma lesão gravíssima. Ele na hora talvez até pense, meu Deus, o que eu fiz com o meu colega de trabalho, né? Porque a sorte foi que a perna do rapaz não prendeu. Porque se fica presa na grama, ia ser uma lesão muito, muito, muito feia. E ele já levanta assim, ó, tipo, sabe quando você já, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Sabe quando tu bate o carro, meu Deus, bateu o carro? Já foi meio que assim. Então, o que será que passou na cabeça dele ali, Pedrosa? Eu não vejo... Ele não é um jogador violento. Não, eu não vejo maldade, eu vejo falta de inteligência. Se a gente for parar o frame ali, olha pro placar, 3-0 Flamengo, 84, 83 minutos do segundo tempo. Qual é a necessidade dele dar uma entrada dessa? Nem excesso de vontade é justificativa para isso.
Eu acho que ele foi inocente, faltou inteligência para ele. Era um momento que ele poderia cercar a jogada e continuar dentro de campo para poder ajudar o Flamengo. E pior, como o Vene trouxe aqui, prejudica para as oitavas de final, que ele vai ficar fora de um confronto decisivo, um jogador desse tamanho e que já decidiu tantos grandes jogos para o Flamengo. Eu acho que foi falta de inteligência mesmo, aquela famosa palavra, né? Foi cabaço num momento que não deveria ser no jogo, né? Foi juvenil. Foi juvenil. Ô, Vene Casagrande, e o Bolívar, hein? Fez aquilo que a gente já imaginava. Cadê? Também. Tem imagem aí do jogo do Bolívar? Cadê aí, ó? Muito bem. Ô, Vene, eu vou dizer, eu fiquei em segundo, igual você. Na hora do sorteio, foi 3-1 pro Bolívar. Na hora do sorteio, eu vou ficar com medo de pegar o Bolívar. Sabe por quê? Gente, olha esse gol. Por causa da altitude. Então, eu particularmente, eu vou ser sincero, eu ontem torci pro Botafogo passar em primeiro, porque é melhor você pegar um time regional a pegar um time da altitude. E você deveria pensar o mesmo. Duvido, acho o contrário. Você acha o contrário? Totalmente. Ah, não. Totalmente. Sabe por quê? Eu penso na logística. O que você tá falando? Você é louco. A logística é muito chata, gente. Você tá doido? Não, Entre pegar o Botafogo e pegar o Bolívar? Não. Botafogo não. Qualquer clube aqui do Rio de Janeiro. Nossa, nem tá, você é louco. Pô, eu não quero pegar o Bolívar não, cara. É muito mais fácil você pegar um adversário que você vai sofrer na altitude, depois vai decidir em casa, onde você é muito superior. A questão o Flamengo não vai decidir em casa. Olha só, rival direto. O Flamengo não vai decidir em casa. Calma aí, mas olha só. Ou vice-versa, você construiu o resultado em casa e depois decidir na altitude. Rival direto, conhece seu time. Os times do futebol carioca aqui, Fluminense e Botafogo, extremamente Eu não quero Bolívar. Soberba. Eu não quero Bolívar. Pedrosa, fala mais alto. Não é, pelo contrário. Loucura. Se fosse soberba, eu falaria. Eu quero pegar o Bolívar. Ele está menosprezando o Botafogo. Não, eu tô pensando na logística. Toma. Na minha cara que você prefere pegar o Botafogo do que pegar um time de altitude. Que ele meteu 4-0 no Maracanã. É porque eu tô pensando no cenário, olha só, os jogos serão lá em julho, agosto. Com certeza vai ser no meio de uma maratona de jogos absurdos. E a logística pesa, gente. Que foco na Libertadores. Pra altitude. Fala isso pro Tite, que poupou 5. Isso aí. Então pronto. Porque lá em julho vai sair um novo artigo científico. Aí imagina, lá ele vai poupar, pô. O corte tá aí. Não, mas eu falo isso Pedrosa, abertamente, cara. Ele foi o quê? Soberbo. Não fui, cara. Eu tô pelo contrário, eu tô pensando no melhor questão de logística. Deixa ele. Eu acho que todo time das oitavas vai ser difícil. Pra gente que passou em segundo, esquece, pô. Fala um time aí que teoricamente é fácil. Não, eu já olhei todos. Não tem, cara. River, Flu, Palmeiras, Galo, The Strongest, Talheres, Bolívar, Júnior Barranquilla. Barranquilla. O mais fácil é o Júnior Barranquilla. Na minha opinião, dos jogos que eu vi também. Olha aqui, ó. Em meia polêmica, a acusação envolveu... Flamengo entra forte na disputa para trazer lateral direito na janela do meio do ano. Fala nação rubro-negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e fortalece com um like. Buscando conquistar títulos após um 2023 decepcionante, o Flamengo se destaca como um forte candidato nas competições nacionais e continentais. A equipe está se ajustando sob a liderança do técnico Tite e pretende ser agressiva no mercado de transferências. Um dos alvos do clube é o lateral direito Danilo, atualmente na Juventus. O brasileiro de 32 anos é capitão da velha senhora e recentemente conquistou a Copa da Itália. Ele tem contrato com a Juventus até dezembro de 2025, mas seu futuro pode estar mais próximo do Rio de Janeiro do que de Turim. Segundo o portal RTI Sport, Danilo já teria um acordo verbal para jogar no Flamengo e buscará negociar uma rescisão antecipada com a Juventus. O jornalista Jorge Nicola afirma que esses rumores não são novos, pois a diretoria do clube italiano planeja reformular seu elenco. A Juventus já havia divulgado que deseja rejuvenescer seu plantel para o próximo ano, reduzindo custos, especialmente com jogadores veteranos. Por isso, Danilo pode ter seu contrato rescindido. Se isso acontecer, o Flamengo atenderá a um pedido antigo de Tite, que tem insistido na contratação de Danilo, solucionando uma das principais carências do time. Um fator importante a ser considerado é o lado emocional de Danilo.
Nicola mencionou que, em 2022, o jogador admitiu ser torcedor do Flamengo desde criança e que acompanha as partidas do clube com sua família. E aí, torcedor? Para vocês, Danilo preenche a nossa lacuna na lateral direita? Deixe sua opinião nos comentários.